Oi, amigas! Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu vou contar um pouco sobre a endometriose, como ela tá me afetando, como é que vai ficar minha saúde depois disso tudo. Então, bora lá pro vídeo. Recentemente, eu descobri que eu tenho endometriose e foi um baque pra mim. No caso atual, eu estou em estado depressivo, mas isso vai servir muito pra documentar esse processo e mostrar pra vocês ao longo desse processo como é que eu tô descobrindo, as coisas que eu tô passando, e até mesmo pra vocês que têm alguma dor, por exemplo, como eu senti, e não sabe bem ao certo o que é essa dor. Até mesmo como vocês podem, de alguma forma, é, entender o que tá acontecendo com o corpo de vocês, sabe? E se você tá passando por algum processo parecido com o meu, com dores, ou conhece alguém que tá passando por dores desconhecidas, não sabe bem o que é, já manda esse vídeo pra ela, porque esse vídeo vai ser bem informativo sobre tudo sobre endometriose que eu descobri até hoje. Então, antes de tudo, vamos para informações, né? O que é a endometriose? Endometriose é quando o tecido que reveste o útero dentro dele, ele vai para outro lugar. Ainda é muito desconhecido o porquê que isso acontece, mas acontece. E acontece de uma forma que piora a saúde das mulheres num todo, assim, é tanto física quanto emocional, quanto tudo. Eu comecei a prestar atenção nos meus sintomas e vi que eram coisas ruins quando eu perdi meu bebê. Ele fez a fecundação e deu tudo certo, só que ele não ficou no meu útero. E isso foi um alerta muito grande pra mim. É tanto que quando eu fui atender, depois eu era tatuadora, né? Eu fui atender depois. Alguns clientes falavam, Cecília, você precisa fazer exames, porque isso não é normal. Alguns clientes médicos. E algumas pessoas falavam que era normal perder o primeiro bebê, enfim. Eu sei que eu fui deixar isso passar. Deixei isso pra lá, porque, tipo assim, foi tão sofrido, gente. Tão sofrido que eu fiquei, assim, pensando, eu não quero lidar com isso agora. Eu não lidei. Então eu comecei a sentir dores muito mais fortes depois que eu tive. Inclusive, quando eu estava ainda com a menstruação bem atrasada, eu estava sentindo dores muito fortes na minha coluna. Muito forte. Era uma dor assim que foi bem uma semana, assim, doendo muito. E eu sentia que tinha uma coisa em mim, enfim, não sei explicar, gente. Às vezes até me pergunto se era realmente uma gravidez, se não era, enfim. Mas deu positivo, né? E coisas foram acontecendo, tipo, eu tive uma dorzinha ali, outra durante a relação. Teve uma vez que eu fui pro hospital e eu desmaiei 5 vezes. E aí foram coisas que foram me dando gatilhos. Depois que eu desmaiei essas 5 vezes, eu falei, não tem nada de normal comigo, eu preciso me consultar, né, e tudo mais. Foi aí quando eu falei com a prima de Fabrício, que ela tem endometriose, e ela falou, Cecília, vá pra esse lugar aqui. Aí ela me passou o contato da médica, fui pro lugar. A médica me passou mais ou menos uns 30 exames, era muito exame, ainda tem exame pra fazer. E depois que eu fiz os exames, eu ainda não fiz todos, descobri endometriose através do exame de ressonância magnética. Aí vamos pra ele. O exame de ressonância magnética, ele é feito numa máquina e muita gente tem muito medo do exame, porque é uma máquina que você fica lá parada por algumas horas. Algumas horas não, minutos. Eu acho que assim, de tudo, o que mais foi chato pra mim foi o preparo intestinal, que você tem que ficar totalmente em jejum, sem nada. Sem nada no estômago. E aí foi quando eu fui pra sala e tudo, e foi bem tranquilo, gente. Eu não senti medo, não senti dor, senti nada. Senti medo do contraste, porque todo mundo fez um bicho também, mas o contraste foi bem tranquilo. Tive que ficar em jejum por algumas 8 horas, se eu não me engano, mas tipo assim, no geral foi tranquilo. Eu fiquei mais ou menos passando um pouquinho mal, sabe? E o barulho da sala, ele é muito, muito alto. É tipo como se fosse uma obra fazendo dentro da sala do exame. Mas também não se preocupem, porque não é isso tudo, assim, de a pessoa morrer, não. Quem tem um pouquinho de claustrofobia talvez tenha um pouquinho de medo, mas eu tenho, mas foi tranquilo. Aí depois do exame, eu fiquei. Foram mais ou menos 20 minutos do exame. Depois do exame já dá o diagnóstico. Quando deu o diagnóstico, eu caí no choro, em prantos. Fiquei muito mal, eu fiquei sem. Assim, sem chão. Eu acho que daí em diante começou meu pesadelo, porque eu comecei
a entrar numa crise mesmo. Tipo, era meu grande sonho ser mãe e vai ser uma dificuldade muito grande ser. Eu acredito que eu vou ser, eu tenho consciência de que isso vai acontecer, mas que o processo vai ser muito mais difícil. Tipo, meu útero é um útero doente. Ainda não fui conversar com a médica, mas eu fiz outros exames, né? Aí tive diagnóstico da doença autoimune, que é o Hashimoto. É uma doença na tireoide. É como se meu sistema autoimune estivesse querendo matar a tireoide, que é onde regula todos os hormônios. E para regular a endometriose, precisa estar com o estrogênio baixo. Então, imagine a loucura que não tá, né? E aí, talvez por isso, inclusive, que minha cabeça esteja bem bagunçada, porque hormônio, ele muda muito o comportamento do nosso cérebro. Então, tô fazendo de tudo para que eu tenha uma saúde mental, que eu tenha uma saúde física, uma saúde no meu intestino, por exemplo, porque tudo isso faz com que a gente equilibre todo o corpo. E aí, depois do diagnóstico, eu não fiquei muito bem, fiquei triste. Hoje é dia 20 de janeiro, eu ainda tô meio triste, tô num estado depressivo. Eu fiquei realmente, assim, com pensamentos muito ruins sobre mim, sobre minha vida. Eu não vi mais sentido na vida. Foi, assim, horrível. Eu nunca achei que eu fosse ficar da forma como eu fiquei, apesar de ter muita fé. E tô vivenciando um dia de cada vez com muito respeito comigo. Eu sei que esse processo é um processo doloroso mesmo e eu quero sentir as dores desse processo, porque eu não quero guardar em caixinha, sabe? Minha vida toda foi sentindo dores e deixando minhas dores pra lá. Eu quero sentir essa dor e eu vou sentir ela pra que ela passe também. E que cure, que passe da melhor forma, sabe? Eu comecei a ir pra terapia e pra mim esse processo foi maravilhoso. Eu amei minha terapeuta. Ela me mostrou muitas coisas que eu não estava vendo do que estava acontecendo comigo. Eu negligenciei muitas dores minhas no sentido de psicológico mesmo, né? Negligenciei o fato de eu ter perdido um bebê e deixar isso pra lá. Coloquei lá na caixinha. Perdi o bebê, botei lá. Saí da tatuagem, botei na caixinha. E não senti dores de nada, porque claro que vem dores. E aí foram processos de lutos, e agora mais o luto que é ter endometriose. A gente passa por um luto. Luto não é só quando a gente perde algum ente querido. Luto também é um processo no qual nossa cabeça, nosso cérebro entende que a gente perdeu algo. Eu perdi a minha qualidade de vida, porque agora eu vou ter que ter uma dieta extremamente restrita. Quando eu for treinar, eu vou ter cuidado ao treinar. Minha barriga vai inchar num período determinado e não é um inchaço normal, é um inchaço muito grande. A terapia tem me ajudado a passar por esse processo de uma forma muito mais leve, sem carregar tantos pesos, porque de peso, meu amor, já tive tantos, não adianta ter mais um. E eu quero compartilhar com vocês todo esse processo, vou documentar tudo de tudo que eu tô vivendo nesse momento. E eu conto com a ajuda de vocês, para vocês compartilharem esse vídeo, para que se tu tem informação, comente aí se você tá passando por alguma coisa parecida, se inscreva no canal, curta, pra me ajudar a entregar a mais pessoas. E se você tem esse diagnóstico, ou tá passando, ou conhece alguém que esteja passando, saiba que você não tá sozinha. Eu acredito muito que Deus tem um propósito pra tudo, e isso é mais um propósito de Deus nas nossas vidas. E eu também quero contar uma história linda por trás disso tudo no próximo vídeo. Então, dê like pra parte 2. Um beijo e até o próximo vídeo!